amada igreja, amém? Glórias a Deus. Saúde da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos muito felizes por estarmos na presença de Deus, por termos essa oportunidade de estarmos adorando o nome do Senhor com toda a liberdade que nós temos ainda. É que a gente vai desmontando aqui, irmãos. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para ouvir um pouco daquilo que Ele tem para nós. Quando o pastor nos fez o convite, eu jamais recusaria essa oportunidade, porque é bênção, ter essa responsabilidade de estar diante dos irmãos para poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. E Deus, quando eu vinha buscando ao longo dessa semana algo para poder compartilhar com os irmãos, só me vinha uma palavra na cabeça, era oração. Oração, e eu questionando a Deus o que Ele queria falar conosco, o que era para a gente estar dividindo com os irmãos, e eu só ficava com essa palavra na minha mente: oração, clamor, busca. E a gente sabe que uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, crente que não clama, é um crente que está com algum tipo de defeito, ele está com algum problema. Você fala que ama a Deus, você louva ao Senhor, mas você não clama a Ele, você não fala com Ele, você não se relaciona com Ele, tem alguma coisa no seu discurso que não está conectada. E eu queria dividir com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus vem falando comigo. O texto como base para nós estarmos meditando nessa noite se encontra no profeta Ezequiel, texto bastante conhecido, muito pregado, Ezequiel 37, quando o profeta é levado por Deus até a visão do vale de ossos secos. E eu fiquei pedindo ao Senhor que Ele me descortinasse os olhos. A gente já ouviu tantas e tantas mensagens, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E eu creio que haverá uma nova revelação para nós nessa noite, e eu espero em Deus que nós venhamos a sair deste lugar edificados pela mensagem da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, a você que encontrou, se você pudesse colocar de pé, como é de costume da nossa igreja, para que eu possa entender que você já achou, está sendo também aqui projetado, pelos nossos irmãos do Ministério de Conexão. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendendo-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército
grande em extremo. Até aqui. Curva a sua cabeça. Coloque agora a sua vida diante do Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui na tua casa. A tua palavra foi lida, Deus, e eu preciso da revelação dela. Senhor, que essa palavra, ela primeiro venha a trazer entendimento, ó Pai, nas nossas mentes, para trazer a transformação necessária para que o meu coração sinta, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, no nome de Jesus, nós carecemos, nós precisamos da tua graça reveladora nessa noite. Pai, te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que todas as dificuldades, que todas, ó Pai amado, ou todas as interferências do maligno neste momento venham a bater em retirada em nome de Jesus, porque, Senhor, a tua igreja precisa se relacionar contigo, a sua igreja precisa entender o poder da sua oração, ó Pai, e por isso nós estamos reunidos aqui, para que o Senhor possa ter liberdade em nós, ó Deus, e palestrar aos nossos corações acerca da tua vontade. Assim nós oramos e clamamos a ti, agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos poder assentar? Quando eu comecei a meditar sobre sobre esse tema e sobre essa palavra que ficava na minha cabeça sobre oração o tempo inteiro, só me vinha uma coisa: continue a clamar. Quantas das vezes ao longo da nossa vida, acredito que já tenha acontecido com você em algum momento, a gente vai orar e parece que não tem ninguém escutando. Quantas das vezes a gente dobra o nosso joelho e a gente pede ao Senhor, a gente faz alguma oração, às vezes rasgando o nosso coração, e mesmo assim a resposta não vem. Quantas das vezes o céu está de bronze, como dizem, né? E a gente ora, e a gente clama, a gente ora inclusive em cima do que está escrito na palavra, e a gente não vê a resposta do Senhor. E isso ficou ardendo no meu coração ao longo da semana, e eu queria trazer uma reflexão para cada um de nós sobre a oração, sobre o clamor. O que acontece no mundo espiritual quando nós oramos, quando nós falamos com Deus? Por que é que muitas das vezes algumas respostas vêm tão rápido e outras demoram tanto? Será que Deus tem seus preferidos? Será que Deus tem, algumas pessoas têm privilégio diante de outras? Claro que não. Mas então por que é que a nossa oração demora tanto? O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece cada uma das nossas motivações. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente. O Senhor sabe exatamente daquilo que você precisa. Às vezes até mais do que nós mesmos. Ou melhor, sempre mais do que nós mesmos. E muitas vezes a gente começa a orar, começa a pedir a Deus, começa a clamar ao Senhor acerca de algumas coisas nas nossas vidas, mas essas coisas não acontecem, essas coisas não avançam, a gente não vê o mundo espiritual se movimentando. Mas eu posso te assegurar, com base na palavra do Senhor, o mundo espiritual se movimenta cada vez que você levanta a sua voz para falar com Ele. Cada vez que você aplica a sua mente, o seu coração, você separa um tempo do seu dia para poder falar com Deus, Deus escuta a sua oração. Mesmo em meio a multidão de vozes que possam estar clamando, Deus conhece o timbre da sua voz, Deus conhece cada nuance das suas cordas vocais, Deus conhece o clamor do seu coração. A Bíblia diz que antes que houvesse palavra na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então por que demora tanto? O texto fala que o profeta foi levado até um vale, e no meio daquele vale de ossos secos, Deus dá uma ordem para ele: profetiza. Filho do homem, profetiza.
E o profeta, obedientemente, ele profetizou. Ele fez conforme a palavra de Deus ordenara para ele. Foi lá e profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E nós fazemos a mesma coisa no nosso dia a dia. Nós também, à medida que Deus fala conosco, seja através do nosso pastor, seja através de algum irmão de oração, alguém se levanta aqui, irmão, ore pela sua casa, ore pela sua família, vamos orar pelos enfermos, vamos orar por um propósito, vamos orar por portas abertas, vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelas crianças, vamos orar por alguma coisa. Você está cumprindo aquilo que Deus colocou no coração do profeta. E nós não conseguimos perceber, muitas das vezes, o movimento que está acontecendo no mundo espiritual a partir do momento que nós levantamos as nossas vozes para clamar ao Senhor. E aí vem essa frase, continue a clamar. Continue a clamar, porque quando você levanta a sua voz e profetiza sobre o vale de ossos secos, começa a acontecer um movimento no mundo espiritual que muitas das vezes nos confunde. A Bíblia fala que quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, ele começa a ouvir ruído. Ele começa a ouvir um barulho. Osso batendo contra osso. Só que esse barulho que ele está ouvindo, embora seja um barulho de restauração, ele facilmente pode ser confundido como um barulho de osso quebrando. Se os ossos estão secos e eles estão batendo um contra o outro, o barulho que vai fazer não vai ser de restauração. Vai ser um barulho de coisa quebrando. Estão batendo ossos com ossos. E aí, nós, como seres carnais, quando não analisamos as coisas pelo Espírito, podemos confundir esse movimento espiritual que está restaurando na nossa vida como algo se quebrando. É aquela história, né? A pessoa que, por exemplo, pede a Deus paciência. Senhor, eu preciso de paciência. Ao invés de Deus te dar paciência, Ele vai te dar uma oportunidade de ser paciente. Aí a gente não entende. Ué, mas Deus não está respondendo a minha oração? Ele está respondendo a sua oração. Você que não está entendendo a resposta de Deus. Deus está falando contigo, olha, eu estou juntando os ossos. Aí você não fala, mas eu estou ouvindo o barulho de osso quebrando. Eu estou ouvindo barulho de osso quebrado. Como é que isso está restaurando? Como é que isso está me modificando? É como a gente percebe o movimento espiritual, mas as coisas estão acontecendo. No livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12, fala assim, que desde o primeiro dia em que Daniel colocou o seu coração para compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foi ouvida as orações de Daniel. Só que a resposta demorou 21 dias para chegar. Porque no meio desses 21 dias, houve uma batalha espiritual para que a mensagem chegasse até Daniel. Isso acontece conosco. Desde o primeiro momento em que a gente aplica o nosso coração a falar com Deus, Ele escuta. Mas existe uma batalha espiritual e nesse período é onde acontecem as confusões. A gente ora pela nossa família e acha que Deus vai estalar o dedo, é o gênio da lâmpada. Estalou o dedo, a coisa vai acontecer. Aí quando a gente volta para casa, parece que deu tudo errado. Ao invés de a nossa casa estar em paz, se levantam guerras, se levanta peleja, briga, confusão, palavras malditas. E a gente não entende. Ué, acabei de orar, o culto foi uma bênção, nós ministramos sobre as nossas famílias. Mas é a oportunidade de você estar falando de Deus na sua casa. De você estar sendo a diferença no ambiente onde você está inserido. No momento em que está tudo naquele rebuliço, está vendo aquele barulho tremendo, de osso contra osso, ao invés de você ser mais um para incendiar o negócio, você é a voz que clama. Você é a voz que se levanta para interceder.
Você é a voz que se levanta para profetizar. Você é o profeta que Deus colocou naquele lugar para poder fazer a diferença. De repente, no teu trabalho, você ora por portas abertas e aí você só encontra problema. Ao invés de você ver, o céu se abrindo, você vê só confusão, só problema. As coisas que eram para estar andando tudo bem, na nossa ótica, começam a não dar mais certo. Você fala, mas Deus, o senhor não está vendo isso? Mas é a maneira que Deus está usando para poder restaurar o seu ambiente de trabalho. Às vezes não entendemos por que é que os ventos vêm sobre nós, Os ventos espirituais. A gente acha que o vento só é o inimigo contra nós. Mas muitas das vezes, os ventos vêm para nos tirar do lugar. Às vezes o vento sopra porque Deus quer te tirar de onde você está, não é porque o inimigo está se levantando contra você. Nós precisamos ter o discernimento para entender o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não sabemos qual é o que Deus tem para nós. Nem chegou ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, a gente ora, a gente clama de acordo com a vontade dele, mas nós precisamos entender quais são os movimentos espirituais que estão acontecendo enquanto nós estamos clamando ao Senhor. Enquanto nós estamos pedindo a Deus alguma coisa, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Continue clamando. Não está dando certo, continue clamando. Você está achando que a resposta ainda não chegou, continue clamando. Nosso pastor pregou semana passada, Não desista de Deus, não desista de Deus e não desista de clamar a esse Deus. Porque Deus é o Deus todo-poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então não desista, não pare, não retroceda. Não pense você que Deus não está ouvindo a sua oração, ou que Deus não quer te responder porque Ele está movimentando ao seu favor. Deus sabe que se Ele responder a sua oração nesse momento, você não vai saber cuidar da bênção que Ele está te dando. E aí Ele começa a gerar em nós um processo de transformação. E esse processo, ele é um processo, muitas das vezes, dolorido. Porque os ossos começam a se juntar. E aí a Bíblia fala na sequência que depois vieram os nervos e cresceu a carne e se estendeu a pele. Quando eu olho para essa passagem, eu só consigo me lembrar de uma ferida sendo cicatrizada. Nós pedimos coisas a Deus, achando que Deus vai nos abençoar, nos piscar de dedos, no piscar de olhos, no estalar de dedos, porque nós estamos num período, numa época, num tempo em que as coisas são para ontem. 24 horas não são mais suficiente. Tudo a gente tem com uma urgência absurda. Tem que ser tudo para ontem. A gente não tem paciência nem para poder ligar um computador. A gente quer apertar o botão e o negócio acende. A gente quer que vá lá no caixa eletrônico, aperte lá, eu quero R$1.000 e sai R$1.000, como se você tivesse na conta. E a gente quer a coisa tudo aí para ontem, entendeu? Eu vou clamar a Deus aqui, eu vou sair ali fora e vai ter um carro importado me esperando, porque eu orei a Deus. Eu vou sair daqui hoje e aí amanhã alguém vai me ligar porque descobriu que eu estou precisando de um emprego. Mas existem feridas para serem tratadas em você, que se não forem tratadas e cicatrizadas, a bênção se tornará em maldição. Quantas das vezes a gente conhece pessoas que fazem campanha de jejum, de oração e tudo mais, e sobe monte, desce monte, faz jejum e tudo mais, e está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, clamando, pedindo, e quando recebe a bênção se desvia. Quantas pessoas dão a desculpa para não estar na igreja e da bênção que Deus deu, da resposta de oração que você recebeu. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não posso mais ir. Pastor, nós fizemos uma campanha de oração, Deus respondeu, abriu uma porta de emprego para mim, mas agora eu não posso mais ir para a igreja.
Ah, mas Deus me deu um carro. Agora que Deus me deu um carro, ao invés de ir para a igreja, eu vou para a praia. Ao invés de ir para a igreja, eu vou viajar. Deus me abriu uma porta de emprego melhor, agora eu não vou dar mais o dízimo não, porque o meu dízimo ficou alto. E ao invés disso, eu vou usar esse dinheiro para poder comprar roupas melhores para mim, para comprar aquele iPhone 16, Pro Max, Beta, Luz. 15 mil reais no raio do celular. Que isso? Mas abençoar a obra? Não, não posso. Porque a bênção que Deus me deu é minha. Não vou compartilhar com ninguém. Estava falando aqui hoje de manhã na escola bíblica, né? Sobre a demonstração do amor. E a gente acha que demonstrar amor é só dar abraço, aperto de mão, sorriso, falar, irmão, eu te amo. E aí a gente vai lá na igreja de Atos e vê que a igreja de Atos demonstrava amor repartindo os seus bens. Demonstravam amor colocando à disposição da igreja os seus recursos. Aí a gente vê o pessoal pede a Deus um carro, né? Ah, Senhor, eu preciso tanto de um carro. Aí Deus vai lá e dá o carro. Aí a pessoa bota o adesivão lá, propriedade de Jesus. Mas aí na hora que algum irmão precisa do carro, fala, não presto, não, o carro é meu. Mas se a propriedade é de Jesus, você tem que colocar à disposição dos irmãos, colocar à disposição da obra. Ela fala, não vou colocar não. Você estava preparado para receber? Às vezes Deus dá, é interessante isso, né? Às vezes Deus dá pela misericórdia e pela graça dele. Igual a gente faz com nossos filhos, né? Às vezes o filho nem merece receber um presente, mas a gente vai lá e dá. O que a criança faz? Quebra. Não é verdade? Às vezes a gente vai, né? A criança vai lá, birra, chora, faz bem sim. A minha filha ela sabe que ela vai me ganhar. Ela vai e faz a carinha igual do gato de botas. Não sei se você já assistiu o filme do Shrek 2. Ela faz aquela carinha assim com aqueles olhão. Me ganha, cara. Ela sabe que eu não vou resistir com aquilo ali. Só que às vezes ela não está preparada para receber. Né? E aí eu vou e faço o que ela quer e ela não dá valor àquilo que ela recebeu. Deus também faz assim com a gente. Às vezes ele dá alguma coisa para a gente sem nós estarmos preparados. Porque a gente está insistindo tanto, a gente está clamando tanto. Às vezes Deus vai, para nos mostrar a soberania dele, ele vai lá e nos permite fazer. Mas se nós tivermos a paciência necessária para passar pelo processo, a gente vai receber uma bênção totalmente restaurado. A gente vai receber uma bênção do Senhor, que de fato será bênção na nossa vida e na comunidade de fé onde nós estamos inseridos. A sua bênção vai ser a bênção do seu irmão do seu lado, a sua bênção vai ser do seu familiar que está na sua casa, a sua bênção ela vai ser bênção na comunidade onde você estiver inserido. Porque o Espírito se manifesta para um fim proveitoso. As coisas acontecem para a glorificação do nome do Senhor. Então, se você recebe uma bênção que não glorifica o nome dele, isso não é bênção. Você precisa rever. A palavra fala, você pede e não recebe, você está pedindo mal. Você está pedindo para o seu próprio deleite. Mas, irmão, eu estou pedindo para ser um pregador da palavra. Mas Deus conhece o teu coração. Sabe que você é uma pessoa arrogante. Sabe que você é uma pessoa altiva. Sabe que você vai se ensoberbecer. E aí você começa a clamar, Senhor, eu quero fazer. Aí o pastor não dá oportunidade e fica de beicinho e vai para outro lugar. Mas Deus sabe que você não está pronto, você não está preparado para poder receber a responsabilidade de levar a palavra dele. O altar. Tem que levar a palavra dele lá fora. Quando você sai daqui, todos nós somos pregadores. Todos nós aqui temos a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo lá fora. Mas tem gente que quer aparecer, acha que é legal, acha que é muito legal. Nossa, não que não seja, mas a responsabilidade é absurda. Ah, eu quero estar no Ministério do Louvor. Aí chega aqui, acerta uma nota. A gente está cantando, a gente está num tom, a pessoa está no GR. E aí, mas eu quero cantar. Deus falou que eu vou ser cantor.
quando as coisas não acontecem, fica chateado, porque nunca está entendendo o processo. Está pedindo errado. Mas o interessante é que no período, no momento em que as coisas estão se restaurando, né, a gente, na medicina hoje, a gente percebe que, dependendo da maioria das lesões, o local não fica mais imobilizado, ou não fica imobilizado por muito tempo. Por quê? Porque se o local ficar imobilizado por muito tempo, ele perde massa. Né? E aí, quando você vai precisar restaurar o movimento daquele local, se for uma lesão de joelho, tornozelo, as articulações, vai doer. Alguém que já fez fisioterapia? Fisioterapia dói. Né? Porque você precisa recuperar o movimento. E aí a gente não entende. Quando Deus está fazendo a restauração e está doendo, né? Está sofrendo, você está chorando, e fala, mas Deus, eu estou orando pra caramba, eu estou buscando ao Senhor, eu estou na tua casa, eu estou fazendo a tua obra, e as coisas não estão acontecendo. Quanto mais eu oro, mais eu choro. Quanto mais eu oro, mais as coisas estão difíceis, porque Deus está restaurando aquilo que estava quebrado. E aí, durante esse processo, para que você possa voltar aos seus movimentos naturais, vai doer. Para que o movimento volte a ser um movimento correto, para que você volte a se movimentar corretamente, vai doer. É assim que funciona na fisioterapia. Então, quando estão voltando os nervos, quando está crescendo ali os músculos, quando está crescendo a pele, é o processo de restauração. E mesmo que esteja doendo, e estará, continue a clamar. Continue clamando. Continue orando ao Senhor. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus sabe o que a gente precisa. E aí eu te pergunto, por que Ele não fez logo? Por que o processo não foi feito de forma instantânea? Se Deus sabe do que a gente precisa, se Ele é poderoso para fazer, por que não faz? Porque senão nós não estaríamos preparados. A gente ia ficar como aconteceu aqui no versículo 9. Não, no versículo 8. Né? Estendeu a peles, mas no final do versículo diz o seguinte: não havia neles espírito. Então o processo foi acontecendo. O profeta profetizou, o céu se moveu, os ossos se restauraram, cresceu a pele, cresceu tudo, mas não havia ainda espírito. E muitas vezes nós paramos nesse momento. Porque a gente já está vendo materializado a bênção. Puxa vida, eu orei tanto por uma coisa e você começa a ver as coisas acontecendo, nós naturalmente paramos. Você ora por uma porta de emprego, aí alguém te chama para uma entrevista, ao invés de você continuar clamando, você para de clamar para a entrevista. Você nem foi aprovado ainda, você já começa a parar de clamar. Você ora para Deus te dar um carro, Deus te dá o carro, dá a oportunidade de comprar o carro, e ao invés de você continuar clamando a Deus para que o Senhor possa te guardar quando você estiver dentro desse carro, você para de clamar. Você pede a Deus que Deus restaure a sua família, e aí Deus começa a trazer a sua família para a igreja, e você para de clamar pela sua família. Você começa a olhar essas circunstâncias como empecilhos, ou então como vitória garantida. Ah não, já está tudo certo, agora vou mudar o meu foco. Já profetizei, as coisas aconteceram, glória a Deus. Mas ainda não havia o Espírito. Ainda não havia vida. Havia materialização, mas ainda não tinha vida. E a gente para de clamar no meio do processo. A ordem de Deus, lá no versículo 5,
né? Ele disse o seguinte, que ele fará entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas o profeta só tinha visto até a carne restaurada e a pele. Ainda não tinha acontecido. E aí Deus fala para ele de novo, profetiza. Continue a clamar. Fale com Deus mais uma vez. O processo ainda não acabou. Continue abrindo a boca. Por que é que você acha que só pelo fato de você estar vendo a sua bênção materializada ali, você tem que parar de orar por ela? Por que é que você acha que a minha bênção não vai ser completa? Eu não falei que eu vou botar o meu espírito? Eu não falei que eu vou trazer vida? Então a sua função ou a sua determinação não deve parar, o seu clamor ele não deve parar no momento que você viu o seu familiar vindo para a igreja, ou que o seu familiar se interessou por algo da parte do Senhor, não. Continue clamando, continue orando pela vida dele. Se vier para a igreja se converter ao Senhor, melhor ainda, mas continue orando, continue clamando, para que haja vida na vida daquela pessoa, para que haja vida de Deus. E aí o Senhor fala novamente, profetiza, filho do homem. Profetiza ao Espírito. Aí o profeta vai, profetiza, vem os ventos dos quatro cantos, e a vida, a restauração. E a gente para no meio do caminho porque não quer ir no processo até o final. Às vezes, o processo de restauração foi um processo tão dolorido, foi um processo tão, às vezes, traumáticos, precisar mexer em certas circunstâncias das nossas vidas, que a gente para e diz, não vai dar para mim. A gente começa a colocar impedimentos, sendo que a ordem do Senhor é para continue marchando, continue profetizando, continue falando, continue profetizando sobre o Espírito. E a gente acha que não, tá bom até aqui. Não vou deixar Deus mexer mais não, porque está doendo muito. A fisioterapia espiritual está sendo demais para mim. Ou não, já recebi a minha bênção. Tá bom. Deus já ouviu a minha voz. Deus já me respondeu. E a gente para. E a gente se acomoda. E a gente acha que Deus não tem mais nada novo para fazer. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Continue clamando. Continue orando. Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Deus, Ele quer trazer vida sobre a nossa casa. Deus quer trazer vida sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre essa igreja, sobre o seu trabalho. Deus ainda tem muita coisa para fazer no meio de nós. Gente, quanto menos nós abrirmos a boca para falar com o Senhor, mais distante nós ficaremos da nossa bênção. Agora, na medida em que você se dedicar à oração e à busca ao Senhor, você vai ouvir e ver a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Você vai ver coisas acontecendo que você nem imaginava, de maneiras tão misteriosas, que não tem como nem alguém falar assim que não foi Deus. Não tem nem como você falar, não, mas qualquer um teria feito. Não, aconteceu porque você é capaz. Acontecerá porque é o Espírito de Deus se manifestando. Acontecerá porque Ele falando contigo. Porque você está cumprindo a ordem dEle. Porque você está abrindo a sua boca. Profetiza. Pedi e dar-se-vos-á. Insista. Não pense você que acabou. Não pense você que não dá mais. Não pense você que Deus vai fazer a obra pela metade. Deus quer completar a obra nas nossas vidas. Mas para isso, você precisa abrir a sua boca. Deus pode fazer. Deus é todo-poderoso. Mas Ele está nos convidando nessa noite a continuar clamando, a
a continuar falando com Ele. Senhor, eu ainda preciso da Tua obra na minha vida. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui, mas eu preciso que o Senhor haja na minha vida, nesse ambiente tal, nessa coisa tal, assim, assim. Se nós não abrirmos a nossa boca, a palavra diz que as pedras clamarão em nosso lugar. Mas a sua vida vai continuar como esse vale de ossos. Sua vida vai continuar como estava antes. Você vai ser um religioso. Está cumprindo ali, né, os ritos. Agora, se você quiser viver uma experiência diferente com o Senhor, se você quiser de fato uma manifestação do poder de Deus na sua vida, continue clamando. Continue orando. Mas Bruno, está demorando pra caramba. Continue clamando. Mas você não faz ideia do que eu realmente não faço. A mulher do fluxo de sangue demorou 12 anos para ter a resposta dela. Se ela tivesse desistido, ela não teria recebido a cura. Mas ela continuou, perseverou. Até o momento em que Deus encontrou, quando ela encontrou com Deus, até o momento que ela encontrou com Jesus e recebeu a cura dela. É o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Quanto tempo você está esperando? Uma semana? Um mês? Um ano? Está achando que é muito tempo? O tempo de Deus não é igual ao nosso. Mas durante esse processo, você pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Durante o processo, entre o momento que você começa a clamar e o momento que você receberá a resposta do Senhor, Deus está cuidando da sua vida. Deus está tratando. De repente você é um camarada extremamente espiritual. Você é um camarada que ora, que jejua, que lê, que busca. Mas você tem outras áreas da sua vida que precisam ser tratadas pelo Senhor. Deus vai tratando enquanto você está nesse processo de clamor. Continue clamando, continue pedindo, continue falando. Deus vai trabalhando em você, Deus vai trabalhando na sua vida, de maneira que a obra no final vai ser completa e perfeita. Você vai entender que foi Deus quem fez por você. Você vai entender que não haveria outra maneira de você receber o seu milagre, porque a bênção foi maior do que aquela que você estava esperando. Mas não pare de clamar. Não pare de clamar. Não desista. Não pense que chegou ao fim. Não pense você que Deus não vai fazer mais. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Ele te fez uma promessa, se você entende que essa promessa está alinhada com a palavra dEle, essa promessa ela vai se cumprir na sua vida. Então, não desista de clamar. Não pare. Não pense você que as coisas não acontecerão mais, porque já passou muito tempo. Porque Deus vai fazer a obra dEle até o final. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele liberou uma palavra na sua vida, ela vai se cumprir. Continue clamando, continue orando, continue na posição que Ele mandou você ficar. Porque enquanto você estiver nessa posição, Deus estará trabalhando ao seu favor. E quando chegar o momento em que você estiver preparado para receber, você vai receber a sua bênção. Mas não pare. Não desista. Não pense você que chegou ao fim. Porque quando vier o momento, você vai ver as bênçãos numerosas acontecendo na sua vida. Você vai ver as coisas de Deus acontecendo de uma maneira tão espetacular que você não vai ter como não glorificar o nome do Senhor. O seu coração vai se encher de alegria, vai transbordar de tal maneira que você vai olhar para aquilo e falar: caramba, eu não merecia tantas bênçãos. Porque é assim que o Senhor faz. Mas não para. Não pense você que chegou ao fim. Se você chegou até aqui, Deus vai fazer você completar a jornada. Persista, prossiga. Deus vai fazer abundantes coisas ainda na vida de vocês. Mas saia com essa palavra daqui nessa noite. Continue a clamar.
Deus vai fazer a obra dele até o final. Em nome de Jesus, agradeço assim a oportunidade, pastor Wagner.